Olá, pessoal. Então, na última vez a gente falou sobre as equações de coeficientes variáveis, como elas surgem, né, exemplos importantes, e só que a gente não falou como resolver, né? E como a gente sabe da teoria geral, que a gente viu, quando a gente fala resolver, usando essa teoria geral, resolver é achar soluções fundamentais. Bom, o método que a gente vai usar para achar soluções fundamentais, a gente vai procurar soluções fundamentais da forma mais simples possível, que é a forma polinomial. Inclusive porque nesses exemplos que a gente viu de equações de coeficientes variáveis da última vez, equações de Hermite, Laguerre, etc., essas soluções polinomiais são importantes também. Então tem essa motivação e outra motivação que são estar procurando soluções mais simples possíveis. E a gente vai ver que nem sempre a gente vai encontrar soluções polinomiais, tá? É importante falar de cara. E aí, quando a gente procurar soluções polinomiais, a gente vai saber detectar quando é que tem solução polinomial, quando é que não tem. Então, como é que a gente procura a solução polinomial? É a mesma coisa de sempre. É assim, eu estou procurando uma solução de uma determinada forma. Né? No caso, a forma polinomial é isso aqui. E aí determinar se é ou não é a solução, só tem um jeito. Substituir, né, Del? Beleza? E na verdade, quem você tem que determinar para determinar a solução? Uma vez que você está procurando soluções dessa forma, determinar um polinômio é determinar os coeficientes dele. Não confundir com os coeficientes da equação diferencial. Tá? Então você quer determinar esses caras. Se você determinar esses caras, você vai conseguir determinar uma solução polinomial. Beleza? E além de determinar esses caras, você já percebe, né? Você teria que determinar o grau também. Né? O grau do polinômio vai me dizer quantos coeficientes eu vou precisar determinar para determinar um polinômio, né? Para que ele seja a solução. Só que a gente, como a gente está procurando solução polinomial, a gente não sabe o grau. De antemão a gente não sabe. Então é algo que a gente tenta descobrir no processo. Como a gente não sabe o grau, não sabe onde vai parar essa soma, a gente vai usar a seguinte notação. A gente vai continuar somando, a gente não vai dizer aonde para, beleza? Mas, por esse momento, como a gente está começando a procurar soluções polinomiais, a gente vai assumir que para em algum lugar. Isso aqui só vai ser um polinômio quando essa soma para em algum momento, né? Quando os coeficientes se anulam a partir de alguma potência. Beleza? Observe que quando eu escrevo assim, eu não estou dizendo que esse cara é o termo de maior grau, tá? Não estou dizendo que grau é n. Esse aqui seria um termo genérico, um termo geral, tá? É diferente desse aqui, ó, que é onde aqui para. Esse n grande seria o grau do polinômio. Aqui não. Aqui é só o termo geral. Beleza? Continua. Tem esse. Qual seria o próximo? O próximo seria Cn mais 1 vezes Xn mais 1. E continua. Então esse polinômio é igual a esse. Tá? Posso continuar somando. Esse aqui é só o termo geral. Tem um termo anterior a esse. O termo anterior a esse é Cn menos 1, Xn menos 1. Aí tem esse. Depois tem esse. Beleza? Então, quando a gente escreve esse, pensa que é um termo móvel aqui. Esse termo CNXN, ele pode se mover para frente e para trás. Tá? Então, a gente não precisa ficar escrevendo esses caras todos, basta escrever o termo geral. Mas tendo em mente que antes dele tem esse, que eu apaguei, depois dele tem esse, que eu apaguei. Então, ele representa todos esses caras. Beleza? E aí, como é que a gente faz para ver se tem solução polinomial? Substitui, tá? Então vamos considerar um exemplo da equação de Hermite, do oscilador harmônico, que a gente viu da última vez, com lambda igual a 4. Então a gente tinha visto que o oscilador harmônico, a solução mais simples, né, do lambda igual a zero, o nível de energia mais baixo, dava uma normal.
Agora vamos aumentar um pouco o nível de energia desse oscilador e ver como é que fica o perfil da função de probabilidade. Tá? Então, para procurar soluções polinomiais, a ideia é simplesmente substituir essa expressão aqui. Não tem segredo. O segredo é ter em mente sempre, né, quem eu quero determinar. Quero achar alguma maneira de determinar os coeficientes. Né? C0, C1, C2, Cn. Beleza? E eu também quero determinar se esse cara é um polinômio mesmo. Se vai ter solução polinomial. Então, para substituir, primeiro tem que calcular as derivadas. Né? E uma das vantagens de usar polinômio é que calcular a derivada de polinômio é uma moleza. Né? Você deriva esses termos, você usa que a derivada soma é a soma das derivadas. Né? Essa soma aqui, estou assumindo que é um polinômio, então uma hora para. Então é uma soma finita, não tem problema, eu posso usar aqui. Derivada soma é a soma das derivadas, esse cara morre, esse cara C1, aqui o 2 cai. Em geral, o que acontece? O n cai, fica só o n menos 1. Tá? Você deriva duas vezes, esse agora morre, esse 2x, o x morre, e aqui cai o n menos 1, fica n menos 2. Beleza? A primeira coisa importante de observar é o seguinte: quando a gente for obter os coeficientes, a gente vai notar que a gente não consegue obter todos. Você pode achar até estranho, então eu não vou conseguir achar a solução. Não. Lembra, tem constantes arbitrárias, né, na solução. Então, aqui nesse caso, vai ter C0 e C1 vão ter o papel de constantes arbitrárias. Só que elas vão ter um papel bem simples, porque é o seguinte: o C0, por exemplo, é o quê? É se eu pegar meu y e calcular no zero. Morre todo mundo, sobra o C0. Beleza? E o C1? O C1 é se eu derivar uma vez, o C0 morre e o C1 que estava acompanhando de x fica só C1. Calcula no zero, morre todo mundo, sobra só o C1. Então, ocorre que o C0 e o C1 eles são as condições iniciais. Y0 e Y'0. Então, esses coeficientes a gente não vai conseguir determinar. Eles vão ser dados por condições iniciais. Para conseguir obter os outros coeficientes, aí a gente usa EDO. A gente substitui aqui no EDO. Beleza? Então, para substituir no EDO, vamos fazer essas contas separadas. Primeiro, 8 vezes y. Como é que eu faço 8 vezes um polinômio? Beleza, né? É só multiplicar cada coeficiente. Depois, menos 2 vezes y'. Como é que eu faço menos 2 vezes esse cara aqui? Conta com polinômio também. Esse aqui é 0, esse aqui fica menos 2 vezes isso, aqui esse aqui aumenta a potência disso, né? Fica menos, e fica o quadrado, e aqui fica 4. Enfim, o que você faz em geral é multiplicar o termo geral por menos 2x. Então fica menos 2 isso e aumenta a potência do x, que passa a ser x elevado a n. Beleza? E por último, y são duas linhas. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui para ver todos ao mesmo tempo. Y são duas linhas, faz assim, ó. São duas linhas, já fez essa conta? Não fez, tá aqui, né? E olha só, a gente vai ser esperto já, porque para substituir no EDO, a gente quer somar isso, com y duas linhas, né? Porque no EDO é isso. Para ser solução, essa soma aqui, quando eu somo, eu tenho que dar zero. Beleza? Aqui já apareceu esses caras, e lembra, como é que a gente soma polinômio? A gente soma caras de mesmo grau, né? Caras constantes, caras de grau 1, caras de grau 2, soma só os coeficientes. Aqui também, os caras de grau n, para somar, a gente soma esse coeficiente com esse. Né? Então isso mostra que é conveniente para a gente terminar essa soma, pegar essa segunda derivada, em vez de escrever
nessa potência x elevado a n menos 2, escrever as coisas para aqui aparecer potência de x elevado a n. Tá? O que deve aparecer aqui. E a sacada de manipular polinômio é você perceber o que deve aparecer aqui. Então o lance é você enxergar esse termo geral como um termo móvel que eu falei, né? O termo geral você pode ir para frente, para trás. E aqui vai ser conveniente para frente, né? Eu quero... quem é aqui é o termo da potência x a n menos 2. Quem é o termo da potência x a n? Você anda um e anda outro. Né? Então você pega o n e anda 2 casas adiante. Desliza. E aí esse cara aqui vai virar esse cara aqui. Percebe? Pega Cn, n menos 1, para dar potência x elevado a n, eu tenho que deslizar 2 casas adiante. Então Cn vai virar Cn mais 2. O n vai virar... Eu vou precisar de mais espaço aqui. O n vai virar n mais 2. O n menos 1 vai virar n mais 1. E esse é o termo que está 2 casas adiante aqui. Tem uma casa. Esse é o termo que aparece aqui. E aí continua. Então, percebe? O legal desse termo geral é porque ele é genérico, ele é móvel. Né? Você pode usar o termo que você quiser. E aí você fazendo assim, você somando os caras de mesmo grau. Né? Tá aqui embaixo. Beleza? Então se eu somo os caras de mesmo grau, por exemplo, aqui vai ser 8C0, 0, 2C2. São os termos constantes. Beleza? Termos de grau 1. 8C1 menos 2C1, 6C3. Termos de grau 2. 8C2 menos 4C2, mais 12C4. Deu para pegar o padrão, né? Mas o bacana é que esse padrão está todo no termo geral. Né? Então, o que eu posso fazer é somar o termo geral. O termo geral é 8Cn menos 2Cn mais isso aqui. O importante é que para o termo geral é da potência n. Né? Então, somando esses caras, fica isso aqui. Sacou? E isso aqui, ó, percebe que esses anteriores seguem esse padrão. Né? Para n igual a 0, isso aqui vira 8C0 mais 0 mais C2 vezes 2, que é o que está aqui. Para n igual a 1, fica 8C1 menos 2C1 mais n igual a 1 é C3, 3 vezes 2, 6. N igual a 2, fica 8C2 menos 4C2. E aqui fica n igual a 2 é C4, 4 vezes 3, 12. Então, na verdade, está tudo aqui, né? Tem que perceber isso. E aí é o seguinte, para ser solução, esse polinômio, esses coeficientes doidos aqui, eles têm que ser tal que duas coisas. Isso aqui seja um polinômio mesmo, o y seja um polinômio mesmo. E 2, os coeficientes têm que ser tais que quando eu somo essa galera toda aqui dá 0. Então você começa a ver que não é qualquer coeficiente, né? É importante, tem que dar 0 para algum valor de x? Não, né? Para ser solução tem que dar 0 para todo x. Beleza? E aí a gente sabe, né? Um polinômio. Quando é que ele é 0 para todo x? Isso aqui é um polinômio. Você tem que enxergar que aqui é um polinômio. Isso aqui é o termo constante. Isso aqui é o termo de grau 1, o termo de grau 2. É um polinômio que eu não sei os coeficientes. Os coeficientes sei exatamente. Eles são dados por esses caras aqui. Mas eu sei que para ser solução, esse polinômio tem que ser 0. E só tem um jeito desse polinômio ser 0. Os coeficientes todos serem 0.
esse coeficiente C0, esse coeficiente C0, esse coeficiente, em particular, esse coeficiente C0, né? Porque esses outros todos estão aqui. Beleza? Então percebe que quando a gente chegou aqui, né, zerando os coeficientes desse polinômio quando eu substituo, né, DO, eu chego numa equação que não envolve x. Né? Aqui, essa equação não tem x, só envolve os coeficientes. Cn. Né? E não tem que envolver x mesmo, não. O x sai fora da jogada. Aqui é uma equação que envolve os coeficientes Cn. Então aí a gente percebe que esses coeficientes eles são um pouco diferentes do C0 e C1. O C0 e C1 eu consigo com as condições iniciais. Os outros, C2, C3, C4, eu não consigo eles diretamente. Eles estão relacionados por isso aqui. Quer ver? E como é que a gente lida com essa equação? Bom, vamos tentar ser ingênuo, né? A gente quer obter o Cn, vamos tentar isolar o Cn aqui. Se eu escrever Cn igual, aí fica como? Fica, ó, aqui tem 8 menos 2n, né? Que vai acabar indo para o denominador. Oito menos 2n, vou botar assim, 2n menos 8. Porque eu sei que esse cara eu vou passar para o outro lado, vai mudar o sinal, e para não ter que mudar o sinal. Então aqui vai ficar n mais 2, n mais 1, vezes Cn mais 2, né? Então se eu isolar o Cn, assim, ingenuamente, eu obtenho uma relação entre o Cn e o Cn mais 2. Certo? E é a partir de uma relação como essa que eu tento obter os outros coeficientes. Só que não desse jeito. Esse jeito não dá certo. Porque, olha só, eu tenho C0 e C1 que são dados pelas condições iniciais. Se eu vou determinar o C2, se eu for usar isso aqui, para saber o C2, eu tenho que saber antes o C4. Aí, não, então vamos determinar o C4. Para saber o C4 tem que saber o C6. Então é como se fosse uma escada que você está subindo e que você, para pisar no degrau, você tem que ter antes ter pisado no degrau de cima, e para pisar no degrau de cima você tem que ter antes pisar no outro. Você não vai subir essa escada. Beleza? Então esse jeito aqui não vai permitir a gente achar os coeficientes. A sacada é você subir a escada partindo do primeiro degrau. Depois indo para o segundo, depois do terceiro. Tá? Isso se traduz aqui na gente não isolando o Cn, mas isolando o mais alto, o degrau mais alto. E aqui me dá o degrau, mas se eu isolar o Cn mais 2, aqui, ó, esse aqui vai para o denominador. Esse cara aqui que está multiplicando o Cn, 8 menos 2n, vai para o numerador. Beleza? E aqui eu tenho o degrau mais alto em função do mais baixo. Então, se eu tenho C0, eu consigo ir para o C2. Se eu tenho C2 aqui, eu consigo saber quem é o C4. Se eu tenho C4, eu consigo saber quem é o C6. E aí eu vou saber todos os coeficientes pares. E aí se eu tenho o C1, que não é dado por isso aqui, o C1, lembra? O C0 e o C1 são dados pelas condições iniciais. Mas a partir do momento que eu tenho o C1, eu tenho o C3. Aí, a partir do momento que eu tenho o C3, tenho o C5 e assim em diante. Beleza? Então, quando a gente zera, aqui, substituindo a EDO igual a zero, a gente obtém essa equação, mas nessa equação a gente isola o coeficiente mais alto. E a gente obtém o coeficiente mais alto em função do coeficiente mais baixo, que é o que a gente chama de equação de recorrência. Beleza? Essa é a ideia de quem programou já viu essa ideia, né? A ideia que está aí por trás é a ideia de recursão. Que você, para calcular o valor de uma função no número alto, você manipula ela no número mais baixo. Para calcular no número mais baixo, você manipula ela no número mais baixo. Vai chamando a função até chegar no mais baixo de todos, e depois você volta. Então a ideia de recorrência é essa. Você subir a escada do jeito que dá para subir a escada. Né?
Pisando primeiro no degrau de baixo, subindo, depois, né, usa ele como próximo degrau, sobe. Beleza? Então, isso é interessante vocês notarem. Então, quando a gente está procurando solução polinomial, a gente quer descobrir os coeficientes, né? Então, não vai ter uma fórmula assim, Cn é igual a tanto. Raras as situações que você vai ter essa fórmula. Em geral, o que você vai ter é uma recorrência. Tá? Você vai ter uma relação entre os coeficientes. Isso aqui você pode ler como a equação diferencial para os coeficientes. Não é uma equação diferencial, não tem x, não tem derivada, mas a ideia é que, como se fosse uma segunda derivada, uma primeira derivada, está relacionando o coeficiente de cima com o coeficiente de baixo. Beleza? E é importante vocês notarem isso. Vocês não vão achar os coeficientes em fórmula fechada. Vocês vão relacionar um coeficiente com o anterior. E essa maquininha aqui que faz isso, você gira a manivela, vai subindo a escada, né? Começa de baixo, vai subindo, vai subindo. Ela não funciona por conta própria. Você tem que alimentar ela com alguma coisa. Já que ela parte de um degrau e começa a subir, você tem que dar esses primeiros degraus, que são o C0 e o C1. Percebe? O C0, você não consegue descobrir o C0 e o C1 usando a equação de recorrência. Beleza? Mas a partir do momento que você tem o C0 e o C1, você consegue usar a equação de recorrência e determinar todos os outros coeficientes. Como é que você vai determinar C0 e C1? Bom, você pode não determinar, e se você não determinar, você vai ter duas constantes arbitrárias na sua solução. Beleza? Mas como a gente quer saber ainda se a solução é mesmo polinômio, é importante a gente determinar o C0 e C1 e investigar soluções que são e que não são polinômios. Beleza? Ou seja, vamos à condição inicial para determinar C0 e C1. E tem umas condições iniciais que a gente vai usar aqui que vão funcionar bem em muitos casos. A gente chama de condições iniciais canônicas, que são parecidas com a do seno e do cosseno. Por exemplo, vamos procurar a solução que é tipo o cosseno dessa equação, ou seja, que a primeira condição na posição é 1 e na derivada é 0. Como o gráfico do cosseno. Então vamos usar essas condições iniciais para achar uma solução. Beleza? E aí como é que você faz? Ó, a gente já sabe o começo dela. Ó. C0 é 1 e C1 é 0. Beleza? E a gente tem que determinar agora o resto. Então, as condições iniciais dão esses primeiros caras, o resto vai ser a equação de recorrência. Por exemplo, C2. Como é que você determina o C2? Eu vou escrever aqui a equação de recorrência. Vou tentar pegar aqui. Não consegui pegar. Vou escrever mesmo. Cn mais 2, 2n menos 4, n mais 2, n mais 1. Beleza. Cn mais 2. Aí é importante esse Cn aqui, ó. Beleza. Ó, C2, como é que eu uso C2? Caramba, esse zoom aqui. Beleza. C2. Ó, um jeito ruim de usar a equação de recorrência, eu vejo que muita gente usa desse jeito ruim e não aprende nunca um jeito bom. Então vou fazer o jeito ruim para vocês não fazerem. C2. Aí você vem aqui, para dar C2 aqui, o n tem que ser 0. Aí sai substituindo o 0 aqui, né? Fica 2 vezes 0 menos 8, que é aqui.
2 vezes 0 menos 2 vezes 4, né? E aqui n igual a 0 dá 2, n igual a 0 dá 1, e aqui fica C0. Aí como C0 é 1, isso aqui dá menos 4. Percebe? A gente demorou a beça, né? Vamos fazer mais uma vez. C4. Então, para dar o C4, o n tem que ser 2. Então aí você faz, n igual a 2 aqui, fica 2 vezes menos 2. E aqui dá isso aqui. Aqui embaixo fica n igual a... Percebe? N igual a 4, para dar o C4, no n não tem que ser 4. Para dar C4, o n tem que ser 2. Então aqui fica 4, e aqui fica 3, e fica isso aqui, e dá 4 terços. Então esse é um jeito muito ruim de usar a equação de recorrência. O jeito melhor é você enxergar o padrão aqui. Ó. Percebe o seguinte, ó. Aqui está Cn, depois n mais 1, depois n mais 2. Tá? E aqui sai um pouco do padrão, que é n menos 4. Mas tudo bem. Beleza? Então, ó, aqui é n mais 2, né? Então n mais 2 se repete aqui menos 1, e se repete aqui menos 2. E aqui fica n menos 4. Então você faz assim, ó, muito melhor. C2, o 2 se repete aqui, depois o 1, depois o 0. E aqui em cima é o n menos 4. C4, 4 está aqui, 3 está aqui, 2 está aqui. Beleza? E aqui já é o 2n menos 8 para n igual a 2. Percebe que esse cara aqui e esse são os mesmos. Por causa desse n aqui. Esse cara aqui e esse aqui são os mesmos. E aí o padrão segue. C6. 6, 5, 4 e 4 aqui também, por causa do n. Beleza? E aí acontece uma coisa interessante aqui no C6, porque acaba que o numerador dá 0. Né? E dá 0 porque de C6 o n tem que ser 4, né? Percebe, né? Que para dar C6 o n tem que ser 4. E quando o n é igual a 4, isso aqui zera. Porque tem esse n menos 4 no numerador. Beleza? E a partir do momento que um coeficiente se anula, como 1 é alguma coisa vezes o anterior, os próximos vão se anulando. Só que são os próximos de 2 em 2, né? Porque a recorrência é de 2 em 2. Então, se o C6 se anula porque esse numerador se anula, quem vai se anular também? Os próximos, né? C8, C10 e aí em diante. Beleza? Tá, então a gente obteve os coeficientes pares, né? Por que só os pares? Porque a recorrência vai de 2 em 2 e a gente começou do zero, né? Então se vai de 2 em 2, começando do zero, eu obtenho só os pares. Como é que eu faço para obter os ímpares? Vai de 2 em 2, começando do 1, começando do C1. Só que, ó, o C1 é zero, né? O C1 é zero, então acontece aquele mesmo efeito dominó aqui. O C1 sendo zero, o C3 é zero. O C3 sendo zero, o C5 é zero. Beleza? Tem o mesmo efeito dominó. Beleza? Então é importante vocês enxergarem isso. É importante vocês aprenderem a argumentar assim também, escrever isso. Tá? Então o que acontece? Já que tem esse efeito dominó dos ímpares, não tem coeficiente ímpar. Então, ou seja, um polinômio que a gente chama de um polinômio par, só tem potências pares. E as potências pares eu conheço os coeficientes. Né? Qual é o primeiro coeficiente? O C0 é 1. Depois esse coeficiente, depois esse, depois morre. Então, obtemos uma solução e mostramos que realmente é um polinômio. Para ser polinômio tem que acontecer isso, né? Os coeficientes serem zero a partir de um momento. Não lembra que a gente está procurando soluções polinomiais e a gente não sabe o grau? Então a gente está determinando o grau ao longo do processo? A gente determinou aqui, ó, as soluções polinomiais com essa cara.
Isso aqui só vai ser um polinômio mesmo se a partir de um momento os coeficientes todos forem zero. Esse momento é o grau do polinômio. Foi o que aconteceu aqui. Ó. A partir do C6 em diante, todo mundo morreu. Então, como não tem coeficientes ímpares, o grau é 4. Então, obtemos uma solução polinomial. Beleza? Para essa equação aqui, que é uma equação de coeficientes variáveis. A gente não saberia resolvê-la antes com nenhum método que a gente tinha por conta desse coeficiente variável. Né? Agora a gente sabe, achou uma solução. Beleza? Então, ver que esse método é um método simples. O cuidado que você tem que ter é de manipular bem esses coeficientes, né? Saber bem o que você está fazendo. Tá? A partir do momento que você substitui no EDO e vai para a equação de recorrência, não tem mais x aqui, não tem mais t, não tem mais EDO, não tem mais derivada. Aqui é só álgebra dos coeficientes, tá? Dado por essa equação de recorrência. E essa solução é interessante. Então, polinômio de grau 4 bem simétrico. Como ele é par, né, tem que ser simétrico, mas ele é bem bonitinho. Já já a gente volta e vê o que a solução diz pra gente do oscilador harmônico. Né, das probabilidades de você encontrar o oscilador harmônico numa reta. Mas vamos, a gente achou só uma solução, né? Viu que ela era polinômio. Mas é segunda ordem, para achar a solução geral tem que achar o par, né? E para isso a gente vai usar a outra condição inicial, que é do seno, como se fosse o seno dessa equação. Posição inicial 0, velocidade inicial 1, né? O gráfico do seno. Beleza? Então se a gente usa essa aqui, a gente já sabe que não vai ter C0, né? E o C1 vai ser 1. E aí eu vou tentar descobrir esses outros coeficientes e saber se é um polinômio. Como é que a gente faz? Primeiro vamos usar o efeito dominó aqui já, o C0 é 0, então já tem o efeito dominó em quem? Todas os coeficientes de potências pares, né? Por causa da forma da recorrência. Cada coeficiente é obtido a partir do anterior multiplicando, de 2 em 2. E aí a mesma coisa, então vamos agora obter os ímpares. Os pares não tem, só tem coeficientes ímpares. Os coeficientes ímpares, do mesmo jeito, mesma coisa da recorrência, é um obtido do outro, do ímpar anterior, multiplicando por isso aqui, que é o que está na recorrência. Beleza? E aqui acontece uma coisa interessante, porque agora eu estou olhando para n ímpar, né? Estou olhando para os coeficientes ímpares, porque os pares já morreram. Agora, para olhar para os ímpares, eu olho para a recorrência e vai ser um ímpar multiplicado pelo anterior vezes isso. Só que isso aqui, diferentemente do caso anterior, isso aqui nunca é zero. Né? No caso anterior, o n podia ser 4 e o C6 zerava e dava polinômio. Aqui não. Ó. Esse numerador, que é o que pode fazer esse cara zerar, nunca é zero. Justamente porque o n é ímpar. Então, como o primeiro coeficiente não é zero, nenhum outro coeficiente ímpar é zero. O que isso quer dizer? Que isso aqui não é polinômio. Então, desse jeito, a gente não obtém solução polinomial. Então, esse método diz pra gente, inclusive, quando ele não funciona. Quando, olha, o y2 não é um polinômio. Quer dizer que não tem solução? Não. Quer dizer que não é um polinômio. Pode procurar quando você quiser, que não vai ser um polinômio. Vai ser uma outra coisa. Beleza? Então aqui a gente não resolveu a equação de Hermite ainda toda, né? Porque a gente achou só uma solução, a outra não deu certo. Né? Isso a gente vai remediar já já, logo em seguida. Mas é importante perceber nesse momento que, ó, polinômio isso aqui não é. Beleza? Mas a gente achou uma que era polinômio, que é essa aqui. Então vamos aproveitar e voltar para o oscilador harmônico, né, que a gente está falando da equação de Hermite.
está falando das probabilidades de encontrar um massa-mola quântico que se desloca em uma dimensão só. E a gente tinha visto o nível de energia mais baixo era a distribuição normal, né? Ele está concentrado ali no meio, você acha ele é o mais próximo do clássico, né? O massa-mola que fica ali perto do equilíbrio. Mas o interessante é que quando a gente aumenta o nível de energia, como é o caso aqui, dá uma coisa interessante. Ó, isso aqui é o Y, beleza? Lembra que como é que a relação entre o Y e a probabilidade que a gente estava procurando? É assim. Você pegava o Y e multiplicava por quase a normal, né? Então, você fazia assim, certo? E aí depois, para dar a distribuição de probabilidade, você pegava o quadrado disso e via. Então, aquele gráfico lá, o gráfico da normal, por exemplo, era quando a gente pegava o lambda igual a zero, e aí o x quadrado ficava normal. Agora está pegando lambda, isso aqui é o lambda igual a zero. Agora está pegando lambda igual a... Eu não lembro exatamente qual, mas um lambda que não é zero, né? E a gente está querendo saber qual é o perfil que se obtém. Qual é o perfil do x ao quadrado nesse caso? Você tem que fazer assim, ó, pega essa função, que é essa aqui. Tá? Aqui eu estou chamando ela de f porque o GeoGebra implica quando eu chamo de y. Ele acha que é coordenada. E aí depois você multiplica ela por aquela exponencial de x ao quadrado sobre 2. Dá essa ondinha bonita aqui. Mas isso aqui ainda não é distribuição de probabilidade. Distribuição de probabilidade, você tem que pegar o quadrado disso. E olha que interessante. Então, nessa energia mais alta, o oscilador harmônico, ele não fica concentrado aqui, né? Lembra, para achar a probabilidade, a gente tem que integrar a área de baixo desse gráfico, né? Então, você vê que ele fica mais concentrado nas pontas do que no meio. E é como se ele tivesse aqui e aqui ao mesmo tempo. Em termos de probabilidade, você acha as regiões mais prováveis de achar é esse aqui e esse aqui, e ao mesmo tempo. Beleza? Então é muito interessante a gente ver, por mais que a gente não está vendo os detalhes físicos e tal, a gente ter uma ideia de como é que essas coisas aparecem e é via DO. Beleza? Então essa aqui é uma solução polinomial de uma EDO que informa a gente sobre o oscilador harmônico quântico. Tá bom? Então esse método aqui promete. Acha algumas soluções, dá algumas informações, não dá tudo, tá? E aí é importante vocês saberem manipular isso muito bem. Vocês tirarem a sujeira do caminho e verem o que está acontecendo, tá? A gente vai, na próxima aula, melhorar um pouco esse método, introduzir uma notação para ele ser mais rápido, porque talvez a única coisa ruim desse método é que ele está ocupando muito espaço, a gente tem que fazer, as contas ficam, né, muitos... E a gente percebeu que não precisa de tudo isso, né? É só a gente focar nesse termo geral. É isso que a gente vai fazer em seguida. A gente vai introduzir uma notação para esse método de procurar soluções polinomiais ser mais prático. Tá? Mas a essência do método já está toda aqui.